Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e estou aqui falando no canal do Hipojur sobre um caso que aconteceu essa semana, um caso muito relevante, não apenas para o Brasil, para os Estados Unidos, mas para o mundo, justamente porque versa sobre a discussão se o ex-presidente Donald Trump poderia ou não ter a sua candidatura cassada por um dos estados da federação. E essa questão chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Até aí tudo bem. Até que veio, a partir dessa decisão, que foi favorável a Trump, eu vou explicar, a jornalista Miriam Leitão teceu pesadas críticas, chegando a afirmar que a democracia nos Estados Unidos estava ameaçada a partir dessa decisão da Suprema Corte norte-americana. Será que ela está certa? Bem, já adianto a resposta. Não, ela está completamente equivocada. E por quê? E aí por isso que tem que ter sempre esse cuidado, né? Por exemplo, a Miriam Leitão é especialista em economia, não é especialista em direito, ainda mais direito constitucional e direito constitucional norte-americano. Então, quando se aventura a discutir esse assunto, corre o risco de cometer erros graves como esse que ela cometeu. E por que foi um erro da Miriam Leitão? Bem, a discussão versava sobre se o estado do Colorado, né, o tribunal, uma espécie de tribunal de justiça, digamos assim, do Colorado, teria ou não competência para evocar a 14ª emenda dos Estados Unidos, que versa sobre funcionários públicos que participaram de insurreições contra o sistema democrático, etc., etc. Se o presidente Trump, obviamente, poderia ter a sua candidatura retirada desses estados. Então chegou essa questão à Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte deu uma aula de direito constitucional no meu entendimento. Por quê? A dúvida, então, basicamente era a seguinte: a Corte do Colorado tem ou não tem competência para decidir que o candidato Trump figure nas cédulas daquele estado concorrendo à presidência da República? E a decisão, e aqui uma coisa raríssima na Suprema Corte, por unanimidade, unindo a maioria republicana e a minoria democrata, foi no sentido de que tribunais estaduais não possuem competência para evocar a 14ª emenda. Até porque ficaria uma loucura. Imagina, tem uma ação dessa, o estado do Colorado entende que deve excluir o candidato Donald Trump. O estado de Massachusetts entende que não deve excluir. O da Flórida que deve, do Maine que não deve. Olha a confusão que ficaria o sistema eleitoral, tendo que anular voto daqui, voto dali. Ficaria, obviamente, uma enorme confusão. Então, de forma brilhante, a Suprema Corte se manifestou apenas sobre o que deveria se manifestar. Porque tinha uma outra discussão complexa e muito difícil, porque a 14ª emenda ela não é clara sobre quem poderia evocar isso. Será que deveria ser o Ministério Público? Será que seria a Câmara dos Deputados, né, o Congresso dos Estados Unidos? Quem é que teria essa competência? Muitos queriam que a Suprema Corte avançasse no tema e falasse e definisse de uma vez por todas. Só que o Judiciário ele age ao ser solicitada a sua ação. O princípio da inércia. E não foi perguntado isso. Foi perguntado simplesmente se a Corte do Colorado teria competência para decidir como decidiu, excluindo da disputa o candidato e ex-presidente Donald Trump, e como decidiu, portanto, a Suprema Corte, de que não, o Tribunal do Colorado não possui essa legitimidade. Estamos falando de quê? De um candidato a presidente da República. Se fosse um candidato local, ok, poderia ter essa competência, mas não versando como um presidente da República, ou seja, para um cargo federal. E repito, agiu de forma muito correta. Aí vem a pergunta: por que então a jornalista Miriam Leitão criticou a decisão? Criticou porque ela discordou da decisão. E aí é um outro erro grave. Com todo respeito, mas um outro erro grave da jornalista. Não é porque nós discordamos da decisão que a decisão está errada. E mais, não é porque discordamos da decisão que todo o sistema democrático daquele local estaria em crise. A decisão foi por unanimidade, houve uma aceitação acadêmica da decisão,
uma aceitação política, uma aceitação social. Aonde está a crise? Não há crise. Não há crise democrática, não há crise política, não há crise jurídica acadêmica. Portanto, qual é a crise que ela enxergou? Não há crise alguma. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Não podemos querer impor o nosso entendimento pessoal. Temos que pegar os dispositivos legais e constitucionais e buscar o sentido correto, hermeneuticamente correto. E nesse caso, com todo respeito à posição da jornalista Mirella, então, ela está completamente equivocada em termos jurídicos. Porque a decisão foi completamente correta, a decisão se restringiu ao que foi perguntado, por mais que alguns juízes da Suprema Corte tenham até avançado, mas a maioria acabou não avançando tanto nessa questão, e, portanto, decidiu apenas o seguinte: o Tribunal do Colorado e qualquer tribunal estadual não tem competência para utilizar a 14ª emenda para excluir um candidato do certame federal da disputa da presidência da República. Portanto, repito, agiu de forma corretíssima a Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma decisão rápida, uma decisão que o momento exigia, justamente porque as campanhas do presidente Trump, que é o favorito absoluto do Partido Republicano, e o presidente Joe Biden para os democratas, as campanhas estão fervilhando, portanto, agiu de forma rápida, certeira e perfeita a Suprema Corte norte-americana. Ponto para a Suprema Corte norte-americana, perde ponto o jornalista Miriam Leitão, que entendeu de forma equivocada a decisão da Suprema Corte. E, repito, não há nenhuma crise na democracia dos Estados Unidos, pelo menos nesse momento. Então, muito obrigado você que assistiu esse nosso vídeo. Se ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, do nosso canal, clica aqui no sininho, faça parte para não perder os nossos vídeos, onde discutimos sempre direito, filosofia, política e todo esse caldeirão que juntos fazem o objeto de investigação aqui do Hipojur Educacional. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço.